opressão por parte do governo. Provérbios 28, versículo 16, diz o seguinte: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões. Um governante astuto, tolo, estúpido, que não teme a Deus, multiplica as opressões do seu povo. E ele é falto de inteligência, ele não tem bom senso, ele caçoa de Deus, ele zomba de Deus, ele zomba da igreja de Deus. E um povo que está debaixo da tutela deste príncipe, deste governante, tem as suas dores, seus sofrimentos multiplicados. Não tem jeito. Não há saída para este povo que tem um príncipe e um governante desta forma. E uma das maneiras, irmãos, de um governo, seja ele de que lado for, seja ele prefeito, seja ele de qual nível de governo esteja, uma das maneiras de oprimir o pobre é aumentando impostos. Essa medida banca os luxos de quem está no poder, enquanto o patrimônio do pobre é solapado. Aquele patrimônio, meu irmão, que você conseguiu com muita fadiga debaixo do sol. Quando seus herdeiros vão passar esse patrimônio para eles, ele vai ter que pagar mais impostos. Segundo alguns especialistas nessa área do direito, às vezes 40% do patrimônio fica para o governo quando vai passar para o nome. Isso é opressão. Isso é achatar o pobre, que luta debaixo do sol. Se você ganha muito dinheiro, você paga imposto de renda, você paga imposto na conta de luz, você paga imposto na conta de água, você paga imposto quando compra alimento, você paga imposto para tudo quanto é lado. Isso é um tipo de opressão. Quando há o retorno desse imposto, não é necessariamente opressão. Mas então aqui, irmão, o provérbio diz: o príncipe astuto, que tem falta de inteligência, multiplica as opressões. Mas não é só o governo que oprime. Opressão também pelos ricos. Diz a Escritura que há outra classe de pessoas que oprime o pobre. Lá atrás, Deus levanta o profeta Amós, no capítulo 4 e versículo 1, dizendo: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido: dá cá e bebamos. Olha, irmãos, Bazã ficava próximo ao Rio Jordão, era uma área muito verde, e o gado que pastava ali era um gado bem nutrido, bonito, vacas de Bazã. E Deus levanta o profeta Amós para profetizar contra os ricos daquela época que estavam oprimindo o pobre, esmagando o pobre. Vocês são vacas de Bazã. Estavam bem alimentadas, bonitas. E as mulheres aqui pressionavam seus maridos para oprimir mais. Oprime mais, meu marido, porque eu tenho que comprar mais roupa de luxo. Cobra mais imposto, meu marido. Faz isso, porque eu tenho que viver no luxo. Eu tenho que ter a conta liberada para eu gastar mais e mais. E Deus está vendo isso. E Deus viu isso lá atrás. E Deus acompanha a história em todos os seus processos. Então também os ricos oprimem o pobre. Mas a opressão pelos proponentes da religião. Abacuque capítulo 1, versículo 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, há litígio. Há tudo isto, Senhor, por esta causa a lei se afrouxa
A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida, diz o profeta Abacuque. Lá na época do profeta Abacuque, irmãos, opressão. E quem estava oprimindo? O próprio povo de Israel, oprimindo o seu povo, irmãos. Pode uma coisa dessa, meus irmãos? E você vê esse tipo de opressão na religião hoje? Os falsos profetas são mestres nessa arte. Eles vendem produtos em nome da fé. O que você quiser, nós temos aqui, Deus vai fazer. E a pessoa não pode assistir a sua programação pela televisão. E fala assim, se você tem fé, vem aqui no templo. Vem aqui no templo. Porque lá no templo eles têm a arte de manipular, de tirar todo centavo que estiver no bolso dele. Isso é opressão em nome da fé, em nome da religião. Quando o Corrélio vê isso, irmãos, destruição, violência, quando ele vê isso, ele olha para um cenário tão desalentador, tão caótico. Aí nós temos aí, né, no versículo 2, morrer não é ruim não. Debaixo de uma pressão dessa, morrer não é ruim. Pelo que tenho por mais felizes que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Você talvez já ouviu o adolescente naquela fase difícil, né? Naquele momento de exasperação do adolescente, quando é corrigido pelos pais, eles dizem, eu não pedi para nascer. Eu acho que você deve ter ouvido isso em algum lugar. Quem sabe até mesmo na sua casa, né? Eu não pedi para nascer. E quando o cerco vai apertando, os pais trazendo disciplina, prefiro morrer. Prefiro morrer a obedecer isso. No momento de exasperação, não é? Aí o Corrélio olha e fala assim, sabe de uma coisa? No mundo cheio de vaidade, tédio, mesmice, não tem saldo, é dor, é violência, é opressão. Morrer não é muito ruim, não. Às vezes morrer não é muito ruim, não. Para o justo, claro que não é ruim. Para o justo, é uma coisa boa. E não é à toa, irmãos, que segundo o IBGE, depois da pandemia, o suicídio no mundo, no Brasil, na verdade, aumentou 10%. Porque pessoas perderam a esperança, opressão, às vezes desafeiçoado, às vezes desanimado. Aqueles que põem a sua esperança no prefeito, no governo, estão vendo é vaidade correr atrás do vento. Nós, irmãos, temos a olhar lá em cima, acima do sol. Para nós que tememos ao Senhor, é melhor olhar para cima, porque aqui no mundo é opressão, é vaidade e correr atrás do vento. Quem morre, diz o pregador no verso 2, é mais feliz do que aqueles que vivem debaixo de opressão e violência. Por não ter ninguém debaixo do sol para pedir ajuda, muitos desejam a morte. Agora o versículo 3 agrava mais ainda a situação. O versículo 3. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Morrer é feliz. Quem morre é feliz. Agora, quem não nasceu é mais feliz ainda, porque ele não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. O pregador diz que aqueles que nem mesmo, irmão, viu isso. Mas você é feliz demais, meu camarada. Você nem existe, mas você é feliz, diz o pregador, diz o Corrélio. Porque a existência, irmão, debaixo do pecado. Agora, queridos irmãos, olhe para esse cenário.
Olhe para tudo isso fora de Jesus. Tire Jesus disso aí para você ver. É caos, é bagunça, é balbúrdia. Tire Jesus desse cenário. Tire o sofrimento de Jesus desse cenário para você ver. Ninguém tem esperança neste mundo. Ninguém, absolutamente ninguém. O mundo ainda respira algum ar por causa da igreja de Jesus que está aqui. Porque no dia que Jesus tirar a igreja daqui, pronto, virou um caos. Acabou. Aí que é sofrimento mesmo. E você, meu irmão, você precisa ter um olhar altaneiro, você precisa olhar acima do sol. Jesus governa o mundo, e Jesus, irmãos, tem um alento para a nossa alma. Mesmo no momento de grande dor, de grande sofrimento, o Senhor tem um alento para a nossa alma. Ele traz, irmãos, afaga o nosso coração com a sua palavra, com o seu Santo Espírito. Então, o versículo 3 diz, olha, quem não nasceu é mais feliz ainda. Então, você viu aqui que o sofrimento, ele pode vir de todos os lados, inclusive do governo, dos ricos e da religião. Agora, em segundo lugar, irmãos, versículo 4 a 6, o sofrimento também pode ser causado pelos conflitos de interesses, motivado pela inveja. Você já pensou no que Correles falou aqui? Por que você trabalha? Por que você faz hora extra? Por que você se empenha tanto? Está lá, meu amado, lá no seu coração escondido, e talvez você não se apercebeu. Está lá, mas a palavra de Deus revela. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A competição, irmão, no trabalho está em todo lugar. Não existe um lugar no mundo onde há trabalho que não exista competição. Ela está presente também, inclusive, na igreja. Pode estar presente dentro da igreja, pastores contra pastores, igrejas contra igrejas. Esta competição existe. E às vezes trabalhamos e falamos, estamos trabalhando para a glória de Deus. Cuidado com seu coração. Estou trabalhando para ser melhor do que o meu pastor, colega lá que está lá no outro campo. Estou trabalhando para a glória de Deus, coisa nenhuma, para a minha glória. É motivado pela inveja. E às vezes, quando nós olhamos uma igreja que está crescendo, até mesmo da nossa denominação, glória a Deus, irmão, bendito seja o Senhor, mas lá no seu coração, ele fala assim, por que a minha não cresce? Inveja. Vou trabalhar, vou evangelizar para a glória de Deus. Não, você vai evangelizar, talvez, eu não estou dizendo que é todo o caso, você vai trabalhar e evangelizar, talvez, para igualar a Ele, para ser melhor do que Ele, para cantar melhor do que Ele, para tocar melhor do que Ele. Vi que todo trabalho e toda destreza em obra provém da inveja do homem contra o seu próximo. Vem daí. Olhe para você ver, irmão, se você empreendeu um negócio, aqui no bairro mesmo, empreende um negócio, que está dando lucro, está dando muito dinheiro para você. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai dizer, que coisa boa que está dando certo o seu negócio, coisa boa, mas não vai demorar muito tempo, ele vai pôr uma barraquinha ali do seu lado, vendendo o mesmo produto. Por quê? Porque o coração dele está tomado de inveja, é a competição. É a competição. Por quê? Uma loja aqui de roupa, outra tem uma roda de roupa, outra... Por quê? Por que não diminui isso um pouco para que aquela pessoa ganhe mais dinheiro? Não, eu quero dividir o bolo, divide comigo, eu sou invejoso. Meus irmãos, se você modificar a sua casa, fizer uma casa bonita, saiba que os holofotes da inveja estarão ali passando e olhando. Gostei disso aí. E vou fazer a mesma coisa com a minha inveja. Motivado pela inveja, toda destreza é motivado pela inveja. E é por isso que o versículo 4 diz aqui que a competição motivada pela inveja
é destrutiva, é correr atrás do vento, é vaidade. Nos primeiros 3 versos ele diz que há grupo de pessoas no mundo que oprime, que usam de violência contra os necessitados, e ele viu pessoas chorando e viu pessoas dando de ombro. Não é comigo problema. Cada um com seus problemas, cada um com sua carga. E agora, irmão, nos versos 4 a 6, temos a mesma organização poética. Porque temos um grupo de pessoas que deseja ter as 2 mãos cheias de trabalho. Então vi todo o trabalho e toda destreza em obras, provém da inveja do homem contra o seu próximo, também isso é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É melhor. Tem um grupo que tem as 2 mãos cheias de trabalho, não descansa, trabalha para competir com o outro. Eu quero ser melhor do que o outro. Mas há outro grupo que ele chamou aqui de tolo. Ele é um tolo, ele cruza os braços. Já que a vida é opressão, que a vida é violência, que eu tenho que pagar muito imposto, então eu não vou adquirir nada. Eu não vou estudar, não vou fazer nada. Para mim está bom do jeito que está. Está ótimo do jeito que está. E vou comendo as minhas economias até acabar tudo. E problema, seja lá o que Deus quiser. Esse é tolo. Ele não enfrenta o problema. Ele não enfrenta a vaidade. Ele não enfrenta essa situação. Ele cruza os braços. Ele não quer saber. É aquilo que o autor americano escreveu no seu livro, que é best-seller no mundo, Pai Rico e Pai Pobre. O autor disse que ele fala sobre a corrida dos ratos, onde se coloca muitos ratos ao redor de uma montanha e os ratos rodam, não vai a lugar nenhum, estão cansados. Eles morrem exaustos, tanto da volta na montanha. Esse autor, Pai Rico e Pai Pobre, diz que as escolas não preparam os filhos para a vida, porque a vida é competição, a vida é opressão, a vida é violência. E ele disse que as melhores notas na escola não quer dizer que o seu filho será bem-sucedido, porque o mundo não é a melhor nota. O mundo não é a melhor nota, é aquele que tem mais garra, é aquele que quer competir. O mundo é assim, diz ele. Então, tem a turma da corrida dos ratos. O tolo diz, eu não vou fazer parte da corrida dos ratos, vou cruzar os braços, não vou fazer nada. Mas essa não é uma maneira, diz correta, de achar sentido na vida e servir a Deus. Não, de forma alguma. Por isso, irmãos, que nós temos aqui outro grupo que quer trabalhar, mas ele quer trabalhar por quê? Não porque ele quer produzir para o país. Você acha porque o agricultor investe em maquinário, e agora tem também um maquinário de 5G, onde aqueles tratores, aquelas máquinas vão ser guiadas lá do escritório, a coletadeira, a plantadeira, vai ser tudo guiado pelo comando lá. E uma pessoa só vai operar 3 máquinas. Por que ele está fazendo isso? Para encher o mercado de comida para nós? Não é não, deixe de ser ingênuo. Não é não, porque está competindo com o outro. Ele quer melhor, ele quer dinheiro, ele quer status, ele quer poder. Ele está competindo. A Bíblia nos fala aqui nesta noite. Muitas pessoas estão muito alegres hoje, né, aqui no nosso estado, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, o mercado que está abrindo para tudo quanto é lado. Abriu aí, fulano, no seu bairro, abriu. Que coisa boa. Ele não está entendendo nada, porque ele está eliminando aqueles pontos, aqueles mercadinhos do bairro, está acabando, está engolindo tudo, e daqui a pouco não tem concorrência, e ele vai pôr o preço que ele quiser. É tolo quem pensa nisso, irmãos. É tolo. E nós vamos dando guarida a isso. E nós vamos preferindo comprar nesse mercado,
daquele irmãozinho lá, daquela pessoa que está lá há muitos anos no bairro, lutando. Por quê? Ele abriu o ponto aqui para vender mais barato para você? Não é não, porque ele está competindo com todo mundo aqui no bairro. Ele está competindo. E a palavra de Deus nos revela isso aqui. O crente é sábio. O crente sabe fazer a leitura disso aí. Muito cuidado. Não seja ingênuo. Mas também a indolência é destrutiva, né? O versículo 5 diz, a indolência é destrutiva. Né? Comer a própria carne, é claro que é uma linguagem poética que o autor está usando aqui. Comer a própria carne quer dizer autodestruição. Autodestruição, querido. Isso também é opressão. As pessoas são oprimidas trabalhando e as pessoas são oprimidas não querendo trabalhar. Isso também é opressão. E, inclusive, isso é opressão do mal. Porque as pessoas entregaram os pontos, não querem mais. E por isso nós temos aqui no versículo 6, aí nós vamos discordar da nossa tradução aqui, porque ele coloca no final do versículo 5, o verbo aí, o gerúndio, dizendo. Isso não está no original. Então aqui é uma sequência só, e aqui é um ponto final. Então, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento, é a conclusão do corrente, e não do tolo. Aqui ele sempre está usando, é melhor fazer isso. É melhor você trabalhar e usufruir do fruto do seu trabalho. Ele sempre dá uma orientação. E aqui ele está fazendo isso. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Ele está dizendo, contenta-se com aquilo que Deus te deu. Não seja preguiçoso, mas também não se dê tanto ao trabalho correndo atrás do vento, porque você vai cair nas malhas da competição, e a competição gira a opressão, e disso gira a violência, e você perde o amor ao próximo por causa da competição, e é por causa do dinheiro, do poder e do status. Então é melhor ter uma mão cheia e a outra mão de descanso. Isso o Novo Testamento chama de contentamento. Diz o apóstolo Paulo que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Este é o grande problema, irmãos, para nós que vivemos aqui neste século do consumismo, o contentamento. Como que nós precisamos, irmãos, orar a Deus? Como que nós precisamos, irmãos, aqui de ter uma autonegação de nós mesmos aqui para não cair nas malhas do consumismo. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos alimentando todo um sistema de competição que está oprimindo aquele trabalhador para ele ganhar mais dinheiro, violência. E nós estamos fazendo parte desta rede. E aqui a palavra de Deus diz, é melhor você ter uma mão cheia de trabalho e a outra cheia de descanso. É melhor, você vai viver melhor. A palavra de Deus nunca dá guarida para a preguiça, mas também nunca você vai ver que você precisa fazer do trabalho o seu Deus. A palavra de Deus sempre nos leva na outra direção. Amados irmãos, Jesus nos adverte dizendo, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza é desejo ardente para possuir coisas. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Jesus também orientou seus discípulos para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você se lançar ao mercado de trabalho para adquirir status, poder e dinheiro, saiba que você será oprimido e também você oprimirá alguém. Você vai cair nessa malha aí. Mas se você colocar no seu coração contentamento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus,
Quantas pessoas deveriam estar aqui nessa noite e não estão? Estão trabalhando? Trabalharam a semana toda e estão trabalhando até agora. Tolo, está debaixo de uma opressão, está debaixo de uma violência. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, sofreu grande embate do mal por causa do trabalho de redenção que ele veio realizar. Satanás e seus demônios vieram contra Jesus. Uma vez, João capítulo 4, Jesus foi para o lado de Sicar, os discípulos foram comprar comida em outro lugar, Jesus parou para descansar. Enquanto isso, os discípulos chegaram, todo alegre: mestre, come, o senhor não vai comer, mestre? Jesus falou: uma comida tenho para comer que vós não conheçais. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esta é a minha comida. Nós temos que aprender com Jesus, irmãos. E às vezes não queremos fazer a obra do Senhor porque nós temos uma outra comida. Estamos degustando uma comida do mundo, do Egito. O maná já não serve mais, é muito simples esse maná. Esse culto é muito simples, não serve mais. Querem comer a comida do Egito, tem alho. Ô Moisés, melhor ter voltado, Moisés. É melhor voltar para o Egito. Moisés, é melhor ter nos deixado no Egito que comer esse maná enfastiado, Moisés. Não. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é realizar a obra de Deus. Esta, sim, é a vontade do Senhor. E Eclesiastes diz que havia pessoas chorando sem que ninguém os consolasse. Mesmo sendo perfeito, sem pecado, Jesus chorou. Jesus foi abandonado na cruz por causa do nosso pecado. E ninguém foi lá consolar Jesus. Sabe por quê que ninguém consolou Jesus? Para nós termos a consolação dele agora. Nós sofremos aqui neste mundo. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, a partir do capítulo 1, você vai ler depois, que se nós participarmos do sofrimento de Jesus, também participaremos da consolação dele. Agora, se nós esquivarmos do sofrimento de ser cristão, também não participaremos da consolação de Jesus. Nós não somente participamos das benesses que a morte de Jesus trouxe para nós, mas também nós participamos do sofrimento de Jesus. Nós participamos, trazemos as marcas de Jesus no corpo, na alma, sofremos ataques do diabo porque somos de Jesus. Às vezes somos preteridos no mercado de trabalho porque somos de Jesus. Às vezes isso acontece. E está acontecendo no mundo. Meus irmãos, estamos no mundo de sofrimento. E aqui não tem jeito, todos sofremos. Mas a boa notícia é que a Escritura rompe contra a desesperança do mundo e nos enche de certeza e esperança, dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. O sofrimento é muito pouco aqui com a glória que será revelada em nós. E quando você chegar lá, você vai ver, valeu a pena mesmo você vir a Jesus. Valeu a pena mesmo sofrer por causa de Jesus. Valeu a pena ser demitido da empresa por causa de Jesus. Porque a glória é incomparável. Incomparável. Mas tem mais, irmãos. E no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 5, há uma promessa fiel e verdadeira do Senhor para o seu povo. Eclesiastes só fala que houve pessoas chorando sem ninguém consolar. Não tinha consolo, tinha violência, opressão. Era melhor morrer. Morrer é uma saída de escape. Mas aqui o Novo Testamento joga luz aqui. O Novo Testamento joga um holofote aqui de esperança, dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha a boa notícia, irmãos. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Está preparado, irmãos, para chegar lá e o Senhor enxugar os olhos toda a lágrima? Eu não sei como é que vai ser. Não me pergunte, porque a palavra de Deus não diz isso. Como que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima? Eu acho que Jesus vai vir sorrindo e dizer: está vendo a glória? E quem sabe vai nos dar um abraço e dizer: viu? Agora você vai fazer parte da minha consolação. Isso aqui é o novo céu e uma nova terra. Aqui não tem pranto mais, não tem dor mais, não tem doença, não tem câncer, não tem problema nenhum. Aqui agora é o novo estado de coisas. E aquela palavra que ele proferiu em Mateus 25, você lembra? Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Aqui é sofrimento, irmão. Mas para nós que vivemos acima do sol, nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Aqui não tem justiça, mas lá, esse novo estado de coisa. Oh, queridos irmãos, levante a cabeça, vamos olhar para frente, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não tem jeito. O falso evangelho diz que não há sofrimento, não sofra mais, faixas e faixas. Mentira, enganação. Aqui tem sim sofrimento, e muito sofrimento. Às vezes passamos a noite em claro, não dormimos, rolamos para lá, rolamos para cá. Não dormimos de tanto sofrimento, preocupação. Parece que tem uma faca entrando na nossa alma. Mas aguarde, porque Jesus garantiu e disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E Jesus sofreu, irmãos, sofreu para nos dar um lugar de descanso eterno. Quem estiver em Jesus, irmão, quem estiver em Jesus, tem a vida eterna. Quem está com Ele, sim, tem a vida eterna. Paulo também diz que somos participantes do sofrimento do Senhor. E agora é-nos garantido a participação na glória do Senhor que há de vir. Oh, irmãos, eu não vejo a hora desse dia chegar. As pessoas estão dizendo que Jesus virá secretamente, que vai sumir um povo da terra, mas não. A palavra de Deus diz que Jesus vai vir em glória, visível. Todo olho verá. Todo olho verá. E ele vai gritar nos ares. Paulo diz em Tessalonicenses que ele vai gritar nos ares. E ele vai vir com arcanjo, com a trombeta de Deus. E vai tocar a trombeta. E nós subiremos para encontrar com Jesus. Aí agora é fim de toda lágrima e de todo sofrimento. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Saiba que você vai sofrer aqui. Vai. Enfermidades, outros tipos de problemas. Você vai sofrer. Este mundo é de vaidade, é futilidade, mas, amados irmãos, a morte de Jesus garantiu para nós um futuro glorioso. A glória de Deus será manifestada na nossa vida, na eternidade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.